oração. Seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, não desanimes, porque Deus é contigo. Amém? Ele nos ajuda a passar, as dificuldades, as tribulações das nossas vidas. Amém? Ele está conosco. Creia nisso. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu quero, antes de encerrar esta programação, fazer um convite para você. Hoje, a partir das 8 horas da noite, o culto de oração. Hoje, quarta-feira, culto de oração, na igreja O Brasil para Cristo de Olímpia. Aleluia, glória a Deus. Você é o nosso convidado especial. Vem estar conosco a partir das 8 horas da noite, na igreja O Brasil para Cristo de Olímpia, Rua Senador, tá passando aqui, no rodapé, Rua Senador Virgílio Rodrigues Alves, número 215, no centro de Olímpia. Você que é de Olímpia, região, vem estar conosco. Vai ser tremendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como que é um culto de oração, irmão? Você vai chegar lá na igreja, vai dobrar o seu joelho, em comunhão com a igreja, você vai orar. E eu creio que Deus vai responder a sua oração. Amém? Saia do seu local de comodismo e vem estar conosco. Vai ser tremendo, em nome de Jesus. E ontem, irmãos, meu Deus do céu, por que eu convido sempre, vem estar conosco em um de nossos cultos? Porque Deus tem falado grandiosamente, poderosamente, como Deus tem falado conosco. Ontem Deus trouxe uma palavra tremenda, uma palavra abençoada. Aleluia, como foi bênção, né? Deus divide os seus atributos conosco. Deus dividiu os seus atributos conosco. Quais são os atributos que Deus dividiu conosco? Bondade, amor, justiça, perdão. Tudo isso está em nós. E nós levamos pelo lado de por que o Espírito Santo de Deus, qual é um dos motivos do Espírito Santo de vir e encher os nossos corações, encher a nossa vida, encher o vaso que somos nós. Qual é o motivo do Espírito Santo de vir em nós e nos encher? De aperfeiçoar, de aguçar os atributos a qual Deus compartilhou conosco e nos fazer ser mais parecidos com Cristo. O motivo do Espírito Santo de vir sobre nós é de nos tornar mais parecido com Deus, de nos fazer ser mais parecido com Cristo. Quanto mais o Espírito me toma, quanto mais o Espírito me enche, quanto mais o Espírito trabalha em mim, quanto mais o Espírito me aperfeiçoa, ele me faz parecer com Cristo. Por isso que Jesus falou assim: não vos ausentei de Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. E no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos vai dizer: e ser-me-eis testemunhas, quando ele vier, quando ele morar em mim, ele vai me fazer ser testemunha ocular, me fazer ser parecido com Cristo. As pessoas que me olharem vai ver Cristo em mim, pelo bom testemunho, por aquilo que Cristo está fazendo em mim. As pessoas vão me olhar, vai te olhar e vai ver Cristo revelado em nós. Isso é ser testemunhas de Jesus, ser parecido com Cristo. Amém? Por isso, meus irmãos, vem estar conosco hoje a partir das 8 horas da noite. E amanhã, irmãos, culto da família na igreja O Brasil para Cristo. Amado, essa pregação que o presbítero Fernando pregou foi numa quinta-feira. Como Deus tem operado grandiosamente nas quinta-feiras. Semana passada a pastora trouxe uma palavra poderosa. Quando Deus permitir, eu quero colocar ela aqui. Irmãos, por isso que eu peço o seu compartilhamento. Quantas pessoas que estão nos ouvindo e pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa.
Quantas pessoas estão no mundo hoje sofrendo e precisam ouvir uma palavra? Quantas pessoas estão sendo destruídas? Quantas famílias sendo destruídas? Quantas famílias estão sendo destruídas na mão do diabo e precisam ouvir uma palavra de Deus? Eu creio, irmão, que Deus pode mudar uma vida. Deus pode mudar uma vida por meio de uma simples palavra. Um Jesus te ama. Um Deus te abençoe. Eu cuido de ti. Eu estou contigo. Não desista, não desanimes. Quantas pessoas precisam ouvir? E a palavra está sendo pregada. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro está sendo pregado nos dias atuais. Pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Porque somente a palavra é quem pode trazer verdadeira libertação para aqueles que a ouvem. Porque é conhecendo a palavra que você conhece Deus. Conhecendo a palavra, você conhece os mistérios de Deus. É por meio da palavra que você conhece que tem um Espírito Santo que nos ensina acerca da palavra. Sem esse desvendar do Espírito Santo acerca da palavra, nós não conhecemos ela. É por isso que muitas pessoas fazem confusão quando leem a palavra, porque lhes falta o Espírito. E a Bíblia vai dizer que esse Espírito, ele nos ensina todas as coisas. Todas as coisas, ele nos ensina. Então você só conhece que tem um Espírito porque você lê na palavra. Você só conhece que tem um Espírito Santo de Deus, que é Deus conosco, que fala conosco, que nos governa, que nos ensina, que nos ajuda, que nos revela até as mais profundezas de Deus. Você só descobre isso porque está escrito na palavra. Amém? Por isso, irmãos, eu peço para você, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém, porque alguém nesse momento precisa ouvir da palavra. Alguém nesse momento precisa ouvir que Jesus ainda ama. Muitas coisas podem ser mudadas a partir do momento que o evangelho entra dentro das casas. É por esse motivo que nós continuamos pregando a palavra de Deus aqui. É por esse motivo que nós continuamos pregando o evangelho de Deus, porque somente o evangelho é que tem o poder de salvar o ser humano, de libertar o ser humano. Só o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno de Cristo. Só o evangelho. Paulo mesmo disse no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse evangelho que tira a corda do pescoço de muitos. É esse evangelho pregado que tira a arma da mão de muitos, que tira o cachimbo de crack da mão de muitos, que tira a faca, essa mesma faca que tira a vida de muitos. Esse evangelho tem o poder de tirar das mãos do malfeitor. Esse evangelho é o evangelho que restaura, que transforma vidas. Se você está ouvindo um evangelho que não está transformando vidas, irmão, sai fora. Porque o evangelho, ele nos confronta. A palavra verdadeira, ela confronta o nosso eu. A palavra verdadeira, ela transforma vidas. O evangelho verdadeiro transforma vidas.
muda caráter, muda pessoas, transforma vidas. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, como eu já disse, ele nos faz parecer com Cristo. O evangelho de Deus, ele nos faz nos parecer mais com Deus. Por isso, meus irmãos, nós não paramos de pregar o evangelho. Eu escuto tantas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Quando eu escuto os noticiários, eu fico olhando e fico vendo, meu Deus, como falta o evangelho. Como o evangelho tem faltado dentro dos lares, dentro das casas, dentro dos corações, dentro das vidas. Como este evangelho tem faltado. Irmãos, mesmo debaixo de dores, mesmo debaixo de canseiras, nós não podemos parar de pregar o evangelho. Mesmo debaixo de aflições, de ameaças, nós não podemos parar de pregar o evangelho. Pois ele é o poder de Deus nessa terra, para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê na totalidade da palavra de Deus. Daquele que obedece a palavra de Deus. Ele é salvação. Por isso, nesta manhã, nos ajude a continuar pregando a palavra. Às vezes é uma palavra tão simples, é uma programação tão simples. Simples. Com poucos recursos. Às vezes precário. Você está vendo aqui como que é o nosso estúdio. Não tem muito mover, não tem muito sofisticação. Mas é o suficiente para alguém ouvir que Jesus a ama. E que ainda opera milagre. Quando eu escuto que uma mãe tirou a vida do filho a golpes de faca, eu vou parar de pregar o evangelho? Se Deus dividiu um dos seus atributos comigo, e um dos atributos de Deus é bondade, é misericórdia e justiça, como que eu posso parar de pregar o evangelho? Em olhar uma situação dessa e ver que demônios estão destruindo famílias, como que eu posso parar de pregar o evangelho? Como que eu posso parar de falar do amor de Deus? Aquele mesmo Jesus que me alcançou, que me tirou da cova, de um futuro incerto, há quase 25 anos atrás. Se não fosse Jesus, eu não sei como que seria meu futuro. E ele me deu a oportunidade de vida me amando. Ele me amou, me trouxe para a sua maravilhosa luz, me tirou das trevas que eu vivia e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Sou grato a ele. Como que eu posso parar de pregar o evangelho de Deus? Sabendo que o inimigo ainda opera nesse mundo. O poder de Deus é maior do que o poder das trevas. E eu, conhecendo este poder que ele compartilhou também comigo, me dando poder por meio do seu nome, do nome de Jesus, me deu unção, me deu o Espírito Santo, que é maior do que as densas trevas. Amado, como que eu paro de pregar esse evangelho?
Enquanto tem pessoas sofrendo nesse mundo, nas mãos do inimigo, sendo escravizado, judiado. Eu não posso parar, ninguém pode, eu não posso parar, irmão. Enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu vou anunciar esse evangelho. Se eu falar para você que é fácil, de maneira nenhuma. Retaliações, dificuldades extensas, intensas, são inúmeras dificuldades, mas eu não posso parar. Por isso me ajude a pregar o evangelho, irmão. Eu não estou mendigando, nem te implorando nada, não estou implorando nada para ninguém, não. Aqui o nosso intuito não é de encher a igreja de pessoas que querem ser bonitinhas dentro da igreja, não, de pessoas salvas. Porque no livro de Atos, no capítulo 2, vai dizer que, no finalzinho do capítulo, vai dizer que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Salvos. Você foi acrescentado, você foi depositado no âmago da igreja por Cristo para ser salvo. Porque o maior propósito de Deus, a maior promessa de Deus é a salvação de toda a humanidade. A salvação. Deus quer que todo ser humano seja salvo. Não existe predestinação para aquele que é salvo, não existe isso. Todo aquele que crê será salvo. A palavra de Deus é clara. Pregamos, crendo que aquele que ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, esse é salvo, irmão. Aleluia. Então o nosso intuito aqui não é de ser youtuber, de ganhar, de ser monetizado, não é nada disso não. Nosso intuito é de pregar o evangelho. Hoje nós estamos pelo TikTok, nós estamos também no Facebook, no YouTube. Irmãos, seja bênção. Tem pessoas que precisam ouvir. Compartilha com mais alguém. Compartilhe ali com aquela pessoa que você talvez não consegue conversar com ela. Mas compartilha com ela, porque eu sei que Deus vai falar com ela, o Espírito Santo de Deus vai falar com essa pessoa. Talvez é com o seu filho, que está mergulhado no mundo das drogas, da prostituição. Assim como Jesus falou comigo uma vez, e por meio de uma palavra muito simples de um bêbado falou comigo. E a palavra foi essa: essa estátua não fez nada para me salvar. Essa imagem não fez nada para me salvar. Quem me salvou, quem morreu por mim numa cruz foi Jesus Cristo. Que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E está vivo e está à destra de Deus Todo-Poderoso. Aquilo impactou a minha vida. Uma palavra simples, mas que mudou o sentido da minha vida. Mudou o sentido do meu ser. E eu creio, irmão, que para Deus não tem nada impossível, não há impossibilidade nenhuma para o nosso Deus. Amém? Por isso eu peço para você, compartilhe com mais alguém. Porque eu creio que Deus tem muita coisa para fazer. Eu creio que tem lares que precisam ser alcançados por Jesus. Tem pessoas nesse exato momento, neste mundão aí, irmãos, nesse exato momento falecendo sem Jesus. Tem pessoas neste momento que está colocando uma corda no pescoço. Tem pessoas neste momento que estão sendo sacrificadas
nas mãos do inimigo. Por isso, meu querido, seja um abençoador, abençoa vidas. Talvez você não queira compartilhar as nossas transmissões, você não é obrigado a fazer isso, mas abre a tua palavra, se dedique ao Evangelho, se dedique ao Evangelho de Cristo, sabe, se dedique mesmo. Talvez você está sentado no banco de uma igreja e não sabe qual é o propósito da tua vida. Jesus te chamou para evangelizar. Ah, mas eu não sei pregar. Abra a tua boca que Jesus vai te usar. Seja bênção. Talvez não seja para multidões. Talvez seja para o teu amiguinho de escola. Talvez seja para um parente seu dentro do seu lar, na tua casa. Talvez seja para o teu vizinho. Uma alma para Deus é muito importante. Importante porque ele não está competindo com o inferno, não, irmão. Cada vez que alguém ouve a palavra de Deus, cada vez que alguém ouve o Evangelho de Cristo, atende a palavra de Deus, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, é uma alma menos. É uma alma menos no inferno. É uma alma menos no inferno. O inferno é real, irmão. O inferno é real. Por isso, meu querido, talvez você tenha uma teologia preparada, uma coisa preparada aí, dizendo: ah, irmão, a tua teologia, ela não serve para nada se você não estiver salvando vidas. Conhecimento vai ficar só para você. Se o teu conhecimento não estiver salvando ninguém, irmão, não adianta você estudar. Você vai estudar para debater com os outros? Você vai estudar para poder ficar discutindo com pessoas? Você vai estudar para chegar numa live e ficar fazendo bonitinho para os outros? Irmão, se não estiver salvando vida, não serve para nada. Se a tua teologia ela só acrescenta livros atrás de você, irmão, rasga tudo, isso aí não serve para nada. Não serve para nada. Tem pessoas indoutas, pessoas sem entendimento nenhum, que prega melhor do que qualquer um teólogo. Acabei de dizer aqui, um bêbado falou de Jesus para mim. Eu ouvi a voz de Deus por meio da boca de um bêbado. E não foi de um teólogo, não, irmão. Eu amo teologia. Eu estudo teologia. Mas, irmãos, se tudo que eu tiver estudando não estiver salvando vidas, irmão, isso não serve. Vamos olhar para os velhos, para os antigos, né? Os abençoados de Deus, apóstolos do Novo Testamento, lá no comecinho, os nossos irmãos Pedro, Tiago, João, que morreram de mortes terríveis, pregando o Evangelho, salvando vidas. Pessoas que lhes apedrejavam. Que teologia tinha Estevão, quando viu os céus abertos depois de ser apedrejado? Que teologia tinha Pedro, quando várias vezes foi preso, mas salvou milhões? Quem salva não foi Pedro, quem salvou não foi Pedro, não foi, foi Jesus através da vida deles. Porque quando Jesus comissiona no ID, e eles saíram no ID, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo, se não me engano, versículo 20, que quando eles saíram pregando a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que cooperava com eles o Senhor. Já não era mais eles, era o Senhor na vida deles.
Era o Senhor ministrando na vida deles. Por isso, nesta manhã, eu quero orar pela sua vida. Você que está nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TikTok, onde você estiver, o meu clamor é que o Senhor te use demais. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, se você está em crises, se você está passando por processos psicológicos. Jesus atravessou um mar, onde que os discípulos penaram por causa de uma tempestade. Ele atravessou o mar por causa de um homem. Eles atravessaram o mar, atravessaram o lago, aonde que eles estavam, passaram do outro lado da margem por causa de um endemoniado. Depois que Jesus liberta aquele homem, o que Jesus fez dele? De um endemoniado para um missionário. Jesus disse para aquele homem, que a Bíblia não cita o nome dele, lá em Gadara, Jesus disse para ele: vai e conta para eles, conta para os seus, tudo o que eu fiz por você. Ponto. Esse foi o Evangelho. Então, irmãos, você que está nos ouvindo, eu creio que Deus tem restauração para a tua vida, mas tem um sentido na tua restauração. Jesus vai te levantar para você ser testemunha de Jesus, testemunha ocular do poder de Deus. As pessoas vão olhar para você e vai glorificar o Senhor que está no céu, porque esse é o propósito do sal da terra e da luz do mundo. Esse é o propósito de quem é luz no mundo. As pessoas olharem para você, ver o teu bom testemunho e glorificar o nome do Senhor que está no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e querido Pai, Senhor querido, eu creio no teu poder, creio na tua palavra, creio que tu és Deus e que tem nos chamado, Pai, a uma responsabilidade. E a responsabilidade, Senhor amado, que o Senhor tem nos dado é de pregarmos a tua palavra, pregarmos o teu evangelho. Senhor querido, o Senhor enviou os teus profetas, ó Pai, no Velho Testamento, para anunciar todas as coisas a qual o Senhor estava olhando e vendo aqui na terra, para revelar os teus sentimentos, os teus pensamentos acerca de servos e servas e nações. O Senhor usou os teus profetas, Pai. Meu Deus, e esses profetas, ó Deus, por mais que estivessem passando por inúmeras dificuldades da vida, quando foram obedientes ao Senhor, à tua palavra, meu Deus, coisas grandiosas aconteceram. Pessoas e nações se converteram. Situações foram mudadas, sentenças foram executadas, ó Pai. Porque não é a respeito a nós, não é nada a respeito a mim, mas é a respeito aos teus pensamentos, aos teus sentimentos, à tua palavra. Pai querido, tem pessoas que estão nos ouvindo e pessoas que vão nos ouvir. Aqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor querido, meu Deus, enche essa vida de uma esperança tão grandiosa, Senhor. Sei que era só para ser um recado, mas Tu és Deus e o Senhor sabe de todas as coisas.
Senhor, usa homens e mulheres nesta geração, com uma palavra verdadeira, Senhor. Meu Deus querido, eu sei que o Senhor, ó Pai querido, tem ainda, Senhor querido, muito para revelar a nós. E eu clamo ao Senhor nesta manhã, Senhor querido, que haja uma restituição, que haja uma restauração de vida nesta manhã. Talvez pessoas que estejam, Senhor amado, por um fio e que está nos ouvindo agora, ajuda ela, Senhor. Tira esta pessoa, Senhor querido, e dá mais uma oportunidade para ela, Senhor. Meu Deus querido, para que ela seja testemunha ocular do Senhor, meu Pai. Tem pessoas, Pai querido, que talvez estejam aprofundadas nas drogas, no vício, na bebida, na prostituição. Senhor, restaura esta pessoa, Senhor amado, nesta manhã. Dê a ela a oportunidade de vida, tira toda a cegueira espiritual. Faz cair estas escamas, Senhor amado, dos olhos e faz ela enxergar, Senhor. Dê visão, Senhor, amplia a visão desta alma nesta manhã. Meu Deus, que haja conversões. Meu Deus querido, que haja conversões nesta manhã. Meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma, Senhor amado, do alto da cabeça até as plantas dos pés, em renovo, em renovo. Seja renovado pelo poder de Deus nesta manhã. Seja renovada nesta manhã, seja cheio nesta manhã. Seja cheio da presença de Deus nesta manhã, abençoada de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem resposta para a tua vida, Deus tem resposta para a tua alma. Não pare, continue, seja forte e corajoso. Não te espante, nem te desanimes, porque eu sou contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Seja forte e corajoso. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, seja uma bênção, porque Deus tem muita coisa para fazer ainda na tua vida, nesses tempos, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, convite feito, esteja conosco hoje a partir das 8 horas da noite, às 20 horas, Igreja O Brasil para Cristo, culto de oração. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta nesta transmissão abençoada, Manhã de Esperança. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Tchau, tchau, fica com Deus.